7 coisas que, se o seu médico fizesse, deveria, cascar fora, vazar na braquiara, procurar outro médico. Número 1, já vou começar com o mais clássico: prescrever testosterona para performance, hipertrofia e até para envelhecimento sem nenhuma queixa a mais. Quem me acompanha já está careca de saber isso aí, que é a resolução 2333 de 2023 do Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição de testosterona e anabolizantes para estética, performance. E é o que a gente mais vê por aí nos consultórios, né? A testosterona só vai ter indicação médica mesmo quando existe deficiência dela, no hipogonadismo. Se o seu médico prescreve é porque ou ele não sabe interpretar a evidência científica, ou então é porque ele quer ganhar dinheiro com isso. Nesse documento também, além do Conselho Federal de Medicina proibir, ele também fala uma série de efeitos colaterais que pode acontecer e que os riscos são muito maiores que os potenciais benefícios. Então, se eu fosse você, nem mexer com isso. E no finalzinho também fala que as sociedades de urologia, ginecologia, obstetrícia e endocrinologia são contra esse tipo de prescrição. Mas quem sabe, né? Talvez seu médico conheça mais que todas essas sociedades. Não tem ironia. Número 2, fica falando de inflamação e resistência à insulina para justificar todo tipo de conduta estranha. Não é que esses termos não existem, existe inflamação, existe resistência à insulina. O problema é que o médico picareta costuma usar isso aí de uma maneira tão vaga, é igual quem fala em física quântica e nem sabe o que é física quântica. Usa quântico para tudo. Na medicina é a mesma coisa. O cara começa a falar de inflamação para justificar dieta carnívora, para falar que leite inflama. Desconfie. O cara começa a falar de inflamação e resistência à insulina para te vender manipulado caro, para te vender suplemento inútil, então você desconfia. Ele, na verdade, não está preocupado com inflamação, ele está preocupado com ganhar o seu dinheiro. Número 3, passa uma lista gigantesca de manipulados e já te indica a farmácia específica para isso. Deixa eu te contar um segredinho, o médico tá ganhando uma comissão se você comprar dessa farmácia, tá? E aqui tem todo tipo de bizarrice que você puder imaginar, tá? Suplementos sem necessidade nenhuma, tipo zinco, magnésio, cálcio, sendo que o paciente não tinha deficiência. Já vi medicação para diabetes para um paciente que tinha pré-diabetes e o médico não contou para ele que tinha medicação no suplemento, no manipulado. Olha que loucura. Cara, isso aqui é o suco da bizarrice na medicina. E lembra que eu falei lá no começo que o médico ganha uma comissãozinha da farmácia se você comprar esse manipulado dela? Então, também é proibido pelo CFM, resolução 2386 de 2024. Número 4, falar da medicina tradicional toda como se fosse um bloco só e também usar discursos de conspiração. Aquelas frases tipo, a medicina tradicional quer te deixar dependente, a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Deixa eu te contar um negocinho aqui. Para uma farmacêutica lançar um medicamento, ela gastou bilhões para desenvolver esse medicamento e gastou bilhões em outros medicamentos que ela não conseguiu desenvolver. Então, quando ela chega a uma medicação, a primeira coisa que ela faz é liberar essa medicação para venda e para vender caro, porque ela quer recuperar isso aí, ainda quer lucrar em cima. Qual que é a chance de descobrir uma medicação que vai falar, vou esconder aqui que eu prefiro a população doente? Se ela não liberar, a outra farmacêutica vai descobrir, vai liberar e ela vai tomar, para dentro. Isso aí não faz o menor sentido se você entende o mínimo do mínimo do mínimo do capitalismo, meu amigo. Quem leva a medicina a sério de verdade até critica um estudo que pode estar com algum problema ali na metodologia, critica alguma prática que talvez não seja baseada em evidência, critica esse tipo de coisa, mas não critica a medicina como um todo, a indústria farmacêutica como um todo. Esse tipo de coisa aí, cara, isso aí é para te deixar bitolado e te fazer confiar cegamente nele. Pode ter certeza que quem faz isso aí vai querer te vender uma coisa muito cara depois. É basicamente assim, não confie na indústria farmacêutica porque ela só quer ganhar dinheiro. Então, já que não é para confiar nela, confia em mim que eu vou te vender isso aqui por 5 mil reais. Percebe o quanto é estranho esse discurso? Número 5, pede um monte de exame desnecessário. Parece que você sai do consultório do médico e ele zerou o bingo ali da tabela periódica. Isso aqui é um pouco mais complicado porque existe uma percepção do paciente, até do médico que não entende muito de medicina, que quanto mais exame, melhor. Mas na verdade não é bem assim que funciona. Pedir exame demais sem indicação clínica, sem um contexto ali do histórico do paciente, aumenta a chance de um desses exames dar um falso positivo. Um falso positivo sequer vai te fazer pedir mais exames, que vai te gerar mais exames, que pode te dar um tratamento desnecessário, pode te indicar uma cirurgia desnecessária, tudo isso porque um idiota pediu um exame que não tinha necessidade no começo. Olha que loucura, isso tudo enquanto o paciente acha que está morrendo. O artigo 14 do Código de Ética Médica também proíbe fazer ato médico sem necessidade. Então desconfie, quando o médico pede uma lista muito grande, muito gigantesca de exames, vez ou outra ele também está ganhando uma comissãozinha do laboratório. E adivinhe, também é proibido.
Número 6, falar que tem um protocolo específico da clínica. Cara, isso aí, quando eu ouço a palavra protocolo, eu já arrepio assim os cabelinhos da nuca até que se prove o contrário, bicho. Porque você tratar todas as pessoas como iguais, com um protocolo único, sendo que a pessoa tem histórico de doenças, histórico social, histórico familiar diferente, uma rotina diferente, condições financeiras diferentes, cara, isso aí é um absurdo. É você pegar tudo que você aprendeu na medicina e rasgar. Outra coisa também que me faz ficar é falar que esse protocolo é único da nossa clínica. Então vamos lá. Quando um pesquisador, um cientista, descobre uma evidência nova, uma evidência grande, uma evidência importante que muda o tratamento de uma doença, a conduta de uma doença, ele não vai manter só para ele ou vai divulgar só para um grupo específico de pessoas. Ele vai tentar publicar numa revista grande para o máximo de pessoas replicarem e poderem aplicar isso na prática para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Porque ele que publicou também vai ganhar um renome, falar, pô, publiquei o artigo que trouxe a cura para a doença X. Olha, parabéns para mim, né? Ele não vai guardar em segredo e falar para uma clínica só. Então, quando a clínica específica fala que tem um protocolo só dela, então, assim, de onde que ela tirou esse protocolo? Baseado em evidência científica robusta, não é. Então, assim, me arrepia. Sabe quando alguém risca a mão assim num quadro? Tipo o Fred Krueger? É isso aí. E fora que quem fala assim, é só a nossa clínica que faz esse procedimento está sendo sensacionalista. E adivinha, isso também é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, na parte lá que fala sobre publicidade, propaganda. Mas já vimos aí que esse tipo de médico não tá nem aí pro Conselho Federal de Medicina, né? Finalmente, número 7, ser anti-vacina. Esse aí merece um minuto de silêncio. Eu não vou fazer um minuto de silêncio, mas merece. Cara, o discurso anti-vacina surgiu no final dos anos 90, quando um médico chamado, ex-médico chamado Andrew Wakefield, falou que as vacinas de sarampo, inclusive, que está tendo surto agora porque as pessoas pararam de vacinar, porque as vacinas de sarampo estavam relacionadas com autismo. Publicou em revista grande na época, depois de um tempo. Retiraram essa publicação, colocaram lá de todo tamanho vermelho, retracted, porque não era baseado em evidência. Depois de um tempinho, descobriram que esse ex-médico estava ganhando dinheiro de uma associação de pais de filhos autistas para desenvolver a sua própria vacina contra sarampo. Conflito de interesse, né? Pessoas replicam esse discurso até hoje. Então, assim, se você não acredita em vacinas, pesquisa aí sobre varíola. As poucas pessoas que sobreviviam, como é que ficava o rosto delas, como é que ficava a pele delas. Se você não lembra ainda, pesquisa aí o que acontecia com uma criança que tinha poliomielite. É triste, cara. E atualmente está erradicado do Brasil. E mais recente a vacina contra o coronavírus, que tem efeitos colaterais. Lógico, quase toda intervenção tem efeitos colaterais. Mas, por exemplo, miocardite causada pela vacina pode acontecer. Mas a miocardite causada pela infecção do coronavírus é muito mais comum. Muito mais comum. Então, você está reduzindo o risco. E mesmo reduzindo o risco, pode acontecer. O problema de vacina é que tem uma mistura muito grande de discurso político com ciência. E quando essas duas coisas se misturam, geralmente dá merda. Essas são as 7 coisas que seu médico fizesse, tem que, vazar. Se você lembrar de mais alguma, coloca aí nos comentários e já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos.